Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para nossa conversa de hoje, recebemos a professora voluntária da Nova Acrópole da sede São Paulo, Jerusa Garay. Seja muito bem-vinda, Jerusa. Olá, Danilo. Obrigada pelo mais essa oportunidade de compartilhar um pouquinho de conhecimento. Em nossa conversa de hoje, vamos falar sobre por que o altruísmo importa. É natural que a gente não esgote o tema, a nossa ideia não é essa, e menos ainda vamos trazer aqui verdades absolutas. Muito pelo contrário, nós vamos conversar, refletir e, como sempre lembramos, a tônica principal é que a gente consiga extrair algo de útil, de relevante, de prático para as nossas vidas a partir dessa conversa. Quando nós buscamos no dicionário a etimologia da palavra altruísmo, nós encontramos o nome de Auguste Comte, o filósofo do século XIX. E fazendo uma reflexão, pensando já no futuro, aqueles que ouvirem essa nossa conversa daqui 40, 50 ou até mesmo 100 anos, vai ser refletida a importância de ter tocado nesse assunto nesse momento em que a gente vive, onde o altruísmo é algo muito importante. Então eu gostaria que você falasse do conceito que o Comte nos traz, da amplitude dessa palavra e também da perspectiva dela prática do ponto de vista filosófico. Bom, é curioso que o termo altruísmo, então, como você mesmo comentou, ele é um termo relativamente novo. A palavra altruísmo, ela foi cunhada, ela foi criada pelo Auguste Comte, que é esse filósofo, sociólogo, um pensador aí, influente, né, do século XIX, e que vai trazer a ideia do altruísmo, trazendo do radical do francês alter, que é outro, né? Então ele tinha uma frase que é viver para os outros. E isso para ele era a ideia do altruísmo, né? A possibilidade de viver para os outros. A gente precisa recordar que o conceito de altruísmo de Comte, ele vem um pouco mais à frente, né, nos seus escritos e no seu pensamento, em que ele vai trazer uma concepção a respeito da ideia do que é a humanidade, né, e que o altruísmo é aquilo que habilita aqueles seres humanos que vivem de forma altruísta a participarem dessa ideia de humanidade. Então, para ele, a humanidade é uma ideia, e somente aqueles seres humanos que são capazes de viver para os outros e contribuir para a evolução, o progresso coletivo deste ser humanidade, é que pode ser considerado parte da humanidade e, portanto, exercem essa virtude, né, essa característica que para ele vai se tornar tão importante. É importante a gente entender o conceito, né, a palavra, como uma palavra relativamente nova, que ele criou, e que está dentro de uma conceituação que ele vai trazer a respeito do que é o ser humano. Claro que o Comte é conhecido como o pai do positivismo, né? E que em vários aspectos vai trazer uma visão materialista, de uma ideia de um progresso indefinido, né? E que não necessariamente vai concordar com uma série de outros pensadores tradicionais. Mas como filósofos a gente pode buscar compreender, né, o pensamento dele e compreender de onde ele veio e identificar que em relação, nesse caso, ao termo do altruísmo, né, ele acabou cunhando uma palavra que cabe e funciona para a gente poder caracterizar um atributo particularmente humano. E embora nós vamos falar um pouco mais sobre essa ideia do aspecto filosófico e também humano do termo altruísmo, é importante voltar para o início dessa ideia, ou seja, falar do ponto de vista mais básico, porque a expressão mais visível do ser humano é o aspecto físico, o seu corpo físico. E muitas das vezes a gente olha só para o aspecto físico, o aspecto psicológico, porém o ser humano é muito mais do que isso, como nós falamos em todos os nossos podcasts. Há um potencial muito grande dentro do ser humano e que precisa ser desenvolvido
desenvolvido para que ele seja melhor como um ser humano. E dessa perspectiva, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa ideia do ponto de vista biológico e também do ponto de vista psicológico em relação à ideia do altruísmo, para a gente entender um pouco mais do que se trata e, claro, trazendo elementos filosóficos para que a gente reflita sobre esses dois conceitos de um ponto de vista um pouco mais profundo, digamos assim. Certo, Danilo. Bom, é interessante porque justamente buscando sobre esse tema do altruísmo, a gente vai encontrar pensadores em diversas áreas de estudo, né? Então, como você colocou, da biologia, da evolução, da primatologia, da psicologia, da filosofia, da sociologia, buscando entender o altruísmo agora, então, ultrapassando, né, a ideia de necessariamente o conceito que Comte trouxe, mas agora entendendo como parte do comportamento humano, dessas diferentes linhas de estudo, buscando compreender o altruísmo e tentando responder uma pergunta que é importante, que é se o ser humano é naturalmente altruísta ou se ele é naturalmente egoísta. E aí, justamente na perspectiva biológica, e a gente vai poder voltar aqui lá no Darwin, que é contemporâneo do Comte, que vai falar, que vai fundamentar toda a ideia, né, da evolução, né, dos seres, né, e especificamente do ser humano. É interessante porque já em Darwin a gente vai encontrar a ideia de que uma evidência evolutiva, ou seja, de que o ser humano, né, de que os seres estão evoluindo, é a capacidade, ele usa o termo simpatia, porque justamente o altruísmo era uma palavra nova, então ele talvez não conhecesse o termo, é a capacidade de desenvolver simpatia de uma forma mais ampla. Então ele começa pela simpatia pelos da minha família, depois do mesmo grupo, depois da espécie, até ampliar isso de forma mais ampla. Então, mesmo em Darwin, né, que vai trazer, vai fundamentar depois uma série de ideias da sobrevivência, né, da sobrevivência do mais apto, e que vai levar uma série de concepções a respeito de que nós somos basicamente competitivos, né? Tudo isso que acabou sendo influenciado pelo pensamento de Darwin, mas lá nele mesmo a gente já vai ver essa ideia de que a capacidade de cooperação e de simpatia, então utilizando o termo que ele utiliza, é uma evidência de que está evoluindo, né? De que a espécie humana está evoluindo. E aí é interessante, existem outros estudos bastante na área da primatologia, em que eles vão buscar compreender, dentro de uma visão filogenética, justamente como se deu a evolução desde dos seres, né, que de forma genética estão relacionados com a composição da nossa estrutura física. Então, desde os primeiros seres lá, mais unicelulares, como foram evoluindo certos atributos na nossa estrutura humana, especialmente aí nos processos do nosso cérebro, gerando uma série de atributos e de funções que, a partir de um momento, começaram a ser utilizados, vamos dizer assim, para que o ser humano fosse altruísta. Então, de uma perspectiva biológica, dessa visão da primatologia, o que a gente vai começar a encontrar é a ideia de que, filogeneticamente, né, que é a evolução genética dos seres, foram se compondo uma série de atributos, uma série de funções em diferentes seres, chegando até os primatas e as primeiras espécies humanas, até efetivamente chegar na nossa espécie atual, que é o Homo sapiens, e que vai ter um ganho de um atributo, né, que inclusive se chama hoje da revolução cognitiva, né, que vai gerar no ser humano a capacidade de linguagem simbólica, de transmissão de cultura e tudo mais, e que tudo isso vai gerar uma série de atributos que permitem justificar
do ponto de vista dos nossos processos cerebrais, o que acontece que nos faz altruístas. E, inclusive, existem autores que defendem que a gente sequer pode comparar um comportamento cooperativo e colaborativo de outros seres, de outras, né, animais, com o que é o altruísmo e a cooperação no ser humano, porque justamente como a gente tem essa nova funcionalidade, vamos dizer assim, né, que tem a ver com essa capacidade cognitiva ímpar que a espécie humana tem, que o Homo sapiens tem. Então, o que é altruísmo e cooperação para nós vai fazer uso da nossa capacidade de linguagem, de cultura, de imaginação, de uma maneira que os animais, evidentemente as plantas e as pedras não têm condições de fazer. Então, de uma perspectiva biológica, o que se traz é essa ideia de que, reforçando, né, pegando os estudos atuais, reforçando essa ideia que Darwin trazia, que evidentemente ou claramente a capacidade de cooperação e de altruísmo é uma evidência de um estado humano mais evoluído e mais saudável. E isso é muito importante para nós. E tem um aspecto que é interessante, só para citar, de que no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, existia uma interpretação até dos restos fósseis, né, das diferentes espécies humanas que foram encontrados, trazendo uma ideia de que o ser humano era agressivo entre si, né, entre as espécies humanas, então se agrediam, o ser humano, né, assassino, o homem lobo do homem. E hoje se fez uma reinterpretação desses mesmos fósseis e se descobriu que, na verdade, todas essas agressões que foram encontradas são marcas de agressão de animais pré-históricos, e que, de fato, esse ser humano mais anterior, né, nesse momento anterior, eles na verdade precisavam cooperar para se defender. Então, inclusive uma visão que veio dessa interpretação do ser humano, como eles falam, né, o homem o caçador, o homem assassino, foi uma interpretação errada de certos fósseis, e hoje se reinterpreta isso como o ser humano precisando já ir cooperar para poder se defender. E isso gera uma perspectiva completamente diferente sobre o processo evolutivo, ou seja, nesse momento nós já precisamos desenvolver, né, como espécie, certos atributos, certas funções que vão estar expressas em processos cognitivos e processos do cérebro, que fundamentam depois o que vai ser utilizado para a gente poder gerar o altruísmo e a cooperação da forma como a gente vive hoje. E da perspectiva psicológica que você comentou, algo que é interessante, apesar de que existem, né, a gente não pode deixar de citar, existem perspectivas que vêm, mesmo da perspectiva psicológica, o ser humano como egoísta, né? Então, eu chamo egoísmo psicológico forte. Nessa linha que eu comentava, né, que vai buscar reinterpretar essas evidências fósseis e buscar compreender o processo, como se dá o altruísmo e a cooperação na evolução humana. O que se fala é que estudos demonstram que o ser humano psicologicamente saudável vai tender a cooperar, vai tender a um comportamento pacífico. Ou seja, o ser humano que consegue conceber uma perspectiva de unidade em si, psicologicamente falando, e uma unidade com outros seres humanos, age de maneira cooperativa, altruísta. E todo comportamento violento, agressivo, egoísta é uma evidência de algum tipo de rompimento, algum tipo de desarmonia na sua estrutura psicológica. Então, buscando então agora, respondendo a sua pergunta, né, nessa perspectiva biológica e psicológica, a gente vê justamente já alguns elementos que nos ajudam a reforçar essa ideia de que o altruísmo e a cooperação e a colaboração é uma forma de expressão do que é mais natural e do que é mais próprio do ser humano. Não negando, obviamente,
que nós temos tendências egoístas, agressivas e violentas, porém que nós ganhamos certas estruturas que permitem a gente sobrepor essas tendências, e essas novas estruturas, elas são mais refinadas e são ganhos atuais, né? E que a gente pode fazer uso disso para conseguir suprimir essas outras tendências egoístas e violentas e expressar de forma mais ampla e de forma mais natural aquilo que é próprio do nosso momento evolutivo. Agora, falando do ponto de vista filosófico em relação à ideia do altruísmo, há muitos pensadores, eu vou destacar aqui dois, que tratam da ideia da essência do ser humano como sendo algo ruim, algo nocivo, algo mau em sua essência. Hobbes, por exemplo, falava disso, Maquiavel também trazia essa ideia do egoísmo. Enfim, é muito interessante como nós vamos perceber uma contrapartida dessa ideia, ou seja, Platão fala que a essência do ser humano é boa, os neoplatônicos também, na figura de Plotino, que traz a mesma concepção, Helena Blavatsky, os estoicos, enfim, a filosofia tradicional traz sempre essa ideia de uma origem divina, espiritual, portanto boa em sua essência. E é importante refletir sobre isso porque a filosofia vai nos incitar a despertar o melhor em nós, em contrapartida da nossa parte egoísta e ruim que também há quando nós estamos manifestados. Eu gostaria que você falasse dessas perspectivas para a gente refletir um pouco mais sobre isso. Certo. Isso da perspectiva filosófica, né, a gente tem um universo todo aí, mas é interessante a gente encaixar, né, esse tema do altruísmo, né, dentro de um aspecto da filosofia que é a ética e a moral, que vai falar sobre o comportamento do ser humano. Então, todas as escolas de filosofia, todos os filósofos, buscaram compreender a respeito do comportamento do ser humano. E claro que, para entender o comportamento do ser humano, eles têm que partir de algum lugar, sobre uma concepção a respeito do ser humano e dos elementos que compõem. E aí a gente vai ter, como você falou, o Thomas Hobbes, que vai trazer essa ideia, né, o homem, lobo do homem, e essa ideia, inclusive, aí fundamentando toda uma concepção da organização social como uma forma de restringir esse egoísmo inato que o ser humano tem. E isso é uma perspectiva a respeito do ser humano que vai influenciar culturalmente desde do momento dele, e aí somando-se com outros pensadores que vão culminar, digamos assim, numa forma que a gente tem hoje muitas vezes de entender o egoísmo como algo natural, normal. Inclusive, às vezes a gente usa a frase, se eu não for um pouco egoísta, se eu não cuidar do meu, quem é que vai cuidar, né? E isso tudo influencia a maneira como a gente se organiza socialmente, a maneira como a gente se relaciona, a maneira, inclusive, com a qual a gente lida com o nosso próprio egoísmo, porque a gente aceita ele com muita facilidade. Por outro lado, quando a gente vai para esses filósofos, como você citou aqui, né, os filósofos gregos, né, clássicos, os pré-socráticos, os socráticos, então, como Platão, os neoplatônicos e outras, né, em outras tradições também do Oriente, a gente vai ver justamente uma busca de compreender o comportamento humano, partindo de um modelo de compreensão do ser humano que vai falar que o ser humano tem um elemento transcendente, um elemento que transcende a nossa natureza biológica e psicológica, e que esse elemento transcendente essencialmente é o que a gente é, e ele é, como diria Platão, né, é do bem, do bem no sentido do bem ideia, né, vai estar expressando, né, essa ideia do bem, da beleza, da justiça. E nós temos também outras partes que nos compõem, que têm tendências ao egoísmo, à separação, mas que elas são, na verdade, partes que a gente precisa aprender a disciplinar, ordenar e harmonizar para permitir que esse elemento, isso que é mais transcendente, possa se expressar através dessa realidade mais material, biológica e psicológica. E, portanto, vão conceber a ideia de que o ser humano é
inatamente bom. Não vão dizer inatamente, a gente não adianta procurar numa obra de Platão a palavra altruísmo, a não ser que alguém faça uma tradução atual, porque a palavra não existe. Mas vamos encontrar outros atributos, né, em outras tradições. Vão falar sobre a capacidade de compaixão, essa ideia do ser humano como inclinado ao bem, a beleza e a justiça. Isso, filosoficamente, de novo, voltamos a algo que a gente comentou antes, que é muito importante a gente avaliar, e aí falando tanto individualmente quanto coletivamente, qual é o modelo de ser humano que nós concebemos e o que concebemos como natural para os seres humanos, porque a partir disso é que nós vamos poder definir o comportamento. Então, se entendemos que o ser humano vem do bem, como Platão, né? Vem desse elemento transcendente que é capaz de conceber o que é o uno, é capaz de conceber a beleza, a justiça, é capaz de conceber a humanidade, aí voltando em Comte, a humanidade como um ser, né, que precisa evoluir de forma conjunta. Isso vai ter uma influência grande na maneira como a gente vive a nossa vida, a maneira como a gente se relaciona com as outras pessoas, a maneira como a gente dirige no trânsito. Isso tem uma influência. Por outro lado, essa visão, como de Hobbes, né, somada com outros pensadores, e às vezes com interpretadores desses pensadores, né, porque, por exemplo, Darwin não necessariamente falava que o ser humano era egoísta, mas aqueles que interpretam a sua obra vão trazer muitas vezes depois o egoísmo como fundamento ainda da evolução. Então, o ser humano, os seres evoluem porque são egoístas, né? Então, isso é uma interpretação, só que isso também influencia. E hoje, talvez algumas das características que a gente vê no nosso mundo, de separatividade, de agressividade, de violência, são fruto dessa imagem que a gente cria. E, portanto, a gente volta aí a justamente algo que nessa visão da evolução, né, da biologia se mostra que novos atributos cognitivos que o ser humano adquiriu no seu processo evolutivo, que lhe tornam capaz de imaginar, de fazer cultura, é o que é necessário para que o ser humano possa, inclusive, imaginar-se altruísta, imaginar-se como esse ser que tem essa essência transcendente e, a partir disso, gerar uma outra forma de expressão de cultura humana, né? Então, não se esgota, né, o tema dentro da filosofia, obviamente não se esgota, a gente poderia buscar outros filósofos, né, que poderiam trazer outros elementos para enriquecer esse nosso diálogo aqui, mas de forma rápida, acho que esse é a perspectiva, né, olhar para essa visão a respeito da ética, da moral do comportamento humano, do que é o modelo, né, o que a gente vê como natural do ser humano e como isso influencia a maneira como a gente concebe a nossa própria vida e a relação que a gente tem com o mundo em que vivemos. Encerrando então o nosso podcast, Jerusa, lembrando do título, né? Por que o altruísmo importa? Essa pergunta ela é muito importante e a gente deve refletir sobre ela. Eu gostaria que você, além de tudo que já mencionou, falasse um pouco mais sobre a importância do altruísmo, por que ele importa, por que devemos vivê-lo e também como podemos aplicar isso no dia a dia em nossas vidas de maneira bem prática, de maneira efetiva, de maneira eficiente. Bom, Danilo, eu acho que essa é uma pergunta, é a pergunta de ouro, né? E que tem a ver, inclusive, com a maneira em Nova Acrópole como a gente olha para os conceitos, não é uma questão só de compreender a sua raiz etimológica, nem os estudos que existem a respeito do tema, mas, acima de tudo, como a gente pode viver. Tudo começa com a gente buscar reconhecer em nós o que é capaz de ultrapassar os nossos interesses individuais. Então, no nosso dia a dia, é muito normal que a gente olhe a vida
a partir do nosso ponto de vista, né? A partir de dentro de nós mesmos. E fazer um esforço para começar, de buscar olhar o mundo e compreender o mundo a partir da perspectiva daqueles que interagem conosco, né? Fazer esse movimento na nossa mente de tentar compreender, né, o ponto de vista do outro. Compreender não significa concordar. Compreender significa buscar entender o que motiva, o que leva os seres humanos, ou este ser humano em específico, a ter tais comportamentos, a ter tal perspectiva a respeito da vida. E como talvez a gente, fazendo esse esforço, a gente vai começar a se dar conta que cada ser humano é um universo, é um mistério, ao mesmo tempo é muito diferente da gente. Em outros aspectos é muito similar, porque todo ser humano tem anseios, tem dúvidas, tem medos, tem defeitos, e com isso a gente vai conseguindo encontrar aquilo que nos une, aquilo que, por onde a gente consegue gerar uma integração, uma identificação com os demais, e a partir disso começar a buscar formas, né, soluções para situações, ações que nos ajudem a mais viver juntos do que separados, a buscar formas de juntos construir as coisas ou achar formas em que a gente possa não se separar. A pergunta sempre tem que ser: o que nos une? E a gente tem muitas coisas que a gente pode reconhecer que permite a gente se unir. E aí vem talvez a parte que seja mais exigente, é que para fazer isso a gente tem que vencer o nosso próprio egoísmo. E ter a coragem de trabalhar por aquilo que nos une. E esse talvez é o desafio, porque a gente gosta de falar sobre o que tem de errado no mundo, a gente gosta de falar sobre o que tem de errado no comportamento dos outros seres humanos, e a pergunta que a gente tem que se fazer é: tá bom, mas o que eu estou fazendo com o meu aparelho cognitivo de última geração, efetivamente, para trabalhar em prol de que a gente possa reconhecer aquilo que nos une, que a gente possa gerar formas de viver, em que a gente consiga viver todos juntos, em que a gente consiga conciliar as nossas necessidades. E com isso a gente ir construindo uma outra maneira de viver. E aí eu acho que é muito importante trazer algo que é prático, mas é algo que a gente precisa fazer individualmente, a gente precisa imaginar. Se a gente não conseguir imaginar a possibilidade de um mundo onde as pessoas possam, cada uma com a sua própria individualidade, poder viver de acordo com a sua individualidade, de acordo com as suas convicções, e ainda assim vivermos juntos, porque temos algo que nos unifica como seres humanos, se nós não conseguimos imaginar isso, a gente não vai saber como fazer. Então a gente precisa construir essa possibilidade na nossa imaginação, e para construir essa possibilidade a gente precisa, acima de tudo, exercitar em nós. Em pequenas coisas, em pequenos momentos. Quando vem um impulso de discutir, segurar o impulso. Quando vem um impulso de agredir, olhar e entender de onde está vindo isso. E será que eu estou fazendo uso do meu melhor ferramental aqui, nessa relação, nesse momento, nessa experiência? Ou será que eu estou deixando o que há de mais primitivo, no pior sentido da palavra, tomar conta? E com isso, buscando essa imagem de futuro e buscando viver um pouco desse futuro naquilo que me cabe agora, nas pequenas coisas, buscando ser pequenos altruísmos, pequenos momentos em que eu venço a tendência de atender só aquilo que eu quero, para fazer algo que seja
em prol de um grupo maior, que seja outra pessoa ou outras pessoas, aos pouquinhos a gente vai conseguindo viver esse atributo tão refinado que o ser humano tem. E isso eu acho que é importante do ponto de vista da biologia, da psicologia, da filosofia, das diversas tradições de diferentes religiões. O que fica é que essa capacidade de cooperar, de altruísmo, de olhar para os outros seres humanos e conseguir trazê-los para dentro da nossa consciência ou do nosso coração, se preferir, isso é o que o ser humano tem de maior novidade, a maior inovação tecnológica do nosso aparelho humano. E se a gente conseguir fazer o uso disso no dia a dia, nas pequenas coisas, talvez um dia a gente possa reconhecer isso como uma forma de vida comum e natural para todos os seres humanos. Sem dúvida, Jerusa. Dessa maneira encerramos então esse nosso podcast de hoje. Lhe agradeço a presença e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vinda. Obrigada, Danilo. Uma alegria estar aqui e espero nos encontrarmos em breve aí para outro podcast. Com certeza. Bem, para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br/podcast. Para quem quiser saber mais sobre o curso de Filosofia para Viver, pode fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Handel e chama-se Water Music Suite em Fá maior, HWV 348, Largo Allegro.